Negócio fechado. São Paulo acerta a saída de zagueiro para os Estados Unidos. Vamos comentar aí sobre isso. Evidentemente vamos falar muito sobre a reviravolta que a gente teve ontem do Rames Rodrigues, que vai ficar no São Paulo. Tem Muricy Ramalho fazendo revelações aí sobre o Rames, sobre o Luan. Isso e muito mais você vai acompanhar aqui nesse vídeo, meu querido. Você que está chegando agora, se inscreve no canal. Caso não for inscrito, ativa o sininho e deixa seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Belezinha? Tranquilão? Então vamos aí para as notícias do São Paulo, rapaziada, e vamos falar aí do treino de ontem, porque temos boas notícias, tá? Ontem foi o dia da reapresentação do elenco do São Paulo, na terça-feira, ontem, tá? E tá aqui a informação do Globoesporte.com. Igor Vinícius, recuperado de um edema na coxa direita, treinou ao lado dos companheiros nesta terça-feira e tem boas chances de virar opção para o jogo contra o Guarani no domingo, tá, rapaz? Então tá aí a informação do Globoesporte.com. Igor Vinícius está recuperado do edema na coxa direita, aí treinou normalmente aí nesta terça-feira, sem nenhuma restrição, tá 100% recuperado. Agora a questão de aprimorar a parte física, né? Tem a questão da transição, né, do refis pro campo aí, mas em questão do edema ele tá 100% recuperado aí. Vamos ver se ele vai estar disponível pro jogo aí contra o Guarani, né? Tem mais alguns treinos, né, cara? Até sábado aí tem treino pro São Paulo se preparar para esse jogo. Rodrigo Nestor tem feito a recuperação de sua cirurgia e deve iniciar a fase de transição na próxima semana, tá? Então, ótima notícia aí também em relação ao Rodrigo Nestor, tá? Cada vez mais avançando aí na sua recuperação, e na semana que vem ele deve iniciar a transição, né, que é quando você sai do refis e vai fazer trabalho aí no campo, tá? Então Rodrigo Nestor também perto aí de um retorno, tá? Ótimas notícias aí, né, do treino e dos jogadores aí que estão desfalcando o time do São Paulo, tá? E na reapresentação de ontem a gente teve duas novidades, rapaziada, olha só. O volante Iba e o atacante Henrique Carmo foram as novidades do treino do São Paulo nessa terça-feira, tá? Os dois jovens aí que estavam jogando a Copa São Paulo, a copinha aí, eles estavam de férias, tá? De férias aí, por isso eles se reapresentaram só agora, tá, rapaziada? O Iba, como a gente já vinha comentando com vocês, o Iba ele renovou o contrato com o São Paulo e o São Paulo inscreveu ele no Paulistão. Tá? Tinha duas vagas, foi o Rodrigo Nestor, que está se recuperando aí da cirurgia, e o Iba, tá? Então ele começou a treinar com o time principal aí ontem, né? Em 2024, né? Porque no ano passado eles já estavam treinando aí. O Henrique Carmo, que é aquele ponta canhoto, né? Aí que o Bayern de Munique já está monitorando a informação que o UOL trouxe aí, então é isso, tá? E rapaziada, o nosso querido Muricy Ramalho, tá? Ontem ele deu uma entrevista aí pro Arnaldo e pro Tirone, tá? E ele falou, irmão, sobre o Iba, que a gente vai começar agora, sobre a questão do Luan, renovação do Hélito, do Rames Rodrigues. Vamos começar com o Muricy falando sobre o Iba, e já que a gente comentou aí sobre ele que treinou ontem, abre aspas. Ele começou a treinar conosco hoje, né, que foi no caso ontem aí. Ele é um jogador leve, inquieto. Trouxemos ele para o treinador ver, pois o Carpini é quem vai escalar. Vamos ver como será, tá? Fecha aspas aí para o Muricy, comentando sobre o Iba, que teve o primeiro treino dele ontem com o time principal em 2024, tá? Bom, o Muricy Ramalho ontem nessa entrevista para o Arnaldo e para o Tirone falou sobre a questão do Luan, rapaz. Como todo mundo sabe, o São Paulo fechou um acordo com o Criciúma para emprestar aí o Luan até o fim de 2024, porém ele vetou, tá? Ele não quer sair. E o Muricy falou o seguinte, ó, abre aspas. Achamos que ele tem que jogar. Se ele não está nos planos do Carpini, ele precisa sair para jogar. O Rui Costa conversa com os clubes, mas quem decide é o jogador. Se ele não quer sair, ele vai ficar lá. Vamos ver se ele escolhe um time bom e resolve o seu futuro. Fecha aspas aí para o Muricy Ramalho comentando sobre a situação do Luan, né? Que eles querem que ele fique lá, mas se o cara estiver fora dos planos, ele tem que procurar um novo clube aí para ele poder jogar. Porém, cara, já teve o Vitória interessado, ele não quis ir. E por último, o Criciúma, que fechou um acordo com o São Paulo e ele não quis ir, tá? Ele que não está inscrito no Paulistão,
não vai ser inscrito aí e tá lá, treinando, segue treinando aí, não quer sair. O Alexandre Vieira trouxe informação que a gente repercutiu aqui também, de que ele quer ficar para brigar por um espaço, brigar por uma vaga no time aí do São Paulo. A questão é que ele tá fora dos planos, tá aí, tipo assim, completamente improvável que ele jogue, até porque o Iba, que é um jogador da base, subiu aí pro time principal, foi inscrito e passou ele, tá na frente dele aí. E o Iba, que era da mesma posição dele, nunca jogou no profissional e já passou à frente aí do Luan. É uma pena, cara, assim, eu vou falar pra vocês, cara, eu queria muito que ele ficasse, que ele jogasse bem, mas a partir do momento que o cara tá fora dos planos, ele tem que procurar um lugar pra ele jogar, senão ele vai ficar encostado lá sem jogar, né, e, enfim, acho que era uma boa ele pro Criciúma aí, mas ele não quis ir, tá, mas ele não quis ir aí, e é uma pena muito grande a situação aí do nosso querido Luan, certo, rapaziada? Mas, enfim, vamos avançando aí agora. E vamos comentar agora sobre o Wellington, tá? O Muricy falou o seguinte sobre o Wellington, abre aspas. O São Paulo já fez várias propostas e estão conversando, mas é um jogador que mesmo nessa situação, ele vai para dentro do campo e dá a vida. Luta pra caramba, briga o tempo todo. Às vezes o cara fica fazendo corpo mole, nada. Ele veste a camisa e deixa com os empresários dele. Não se esconde. A gente está feliz, mas queria que ele assinasse o contrato. Tá um pouco difícil, fecha aspas aí para o Muricy Ramalho, comentando sobre a situação aí atual e contratual do Wellington. Tá pouco difícil, tá bem difícil. O UOL também já trouxe algumas informações que o São Paulo já fez mais de uma proposta. Ele e os empresários recusaram aí todas e o São Paulo já enviou mais uma. Agora vamos ver aí se ele vai aceitar ou não, tá? O Wellington, cara, aquela questão, acho que tem muita crítica, tem gente falando já, fica, como é que é, fica puxando o saco do Wellington, fica passando pano pra ele. Cara, eu acho que a temporada dele é boa, tá? Acho que a temporada dele é boa. Teve a questão, o gol contra o time do Bragantino, realmente ele não acompanhou, poderia ter acompanhado, mas também teve falha do Badilha, não foi só dele, né? No jogo contra o Santos, não achei que foi pênalti, tá? Aquele pênalti lá pra mim não foi pênalti aí que ele acabou marcando, ele foi imprudente no lance? Foi, né? Aí teve aquela questão do gol que ele deu contra a Ponte, que eu fiquei pé da vida e vim aqui e critiquei ele, mas eu acho que ele é bom jogador e ele pode evoluir e torço para que ele renove o seu contrato aí com o São Paulo, tá, rapaziada? Bom, vamos avançando aí agora, tá? Vamos entrar aí no tema Rames Rodrigues. Ontem a gente teve essa reviravolta, teve a reunião, que ele pediu desculpa e blá 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 blá. Aí beleza, depois que saiu as notícias dessa reviravolta de que ele vai ficar, ele postou algumas fotos no Instagram dele, né? Aí no treino do São Paulo, e ele postou a seguinte legenda que você já deve ter visto provavelmente, né? Alguma coisa boa está chegando. Alguma coisa boa está chegando, foi a legenda que o Rames Rodrigues postou no treino do São Paulo ontem, logo após sair as notícias de que ele vai ficar no São Paulo, né? Enfim, foi o que ele postou aí. Voltando aí para a entrevista que o Muricy deu para o Arnaldo Potironi, o Muricy falou muito sobre o Rames Rodrigues, tá? Foi sobre a questão dele pedir desculpa, foi da questão do posicionamento de como pode usar ele aí, e primeiro sobre a questão das desculpas. Olha só, o Muricy falou o seguinte, abre aspas. Ele pediu desculpas, quer jogar no São Paulo. Como ele é um jogador que nunca se afastou dos treinamentos, sempre cumpriu com as obrigações dele, treinando sempre bem, 100%, nunca criando caso com ninguém. Ele é um cara super gente boa no dia a dia com os jogadores. Mas a gente também, é claro, que entendemos o pedido dele de desculpa, dele de querer voltar a jogar pelo São Paulo. E não podemos deixar de lado um craque como esse. Ele conversou com o treinador, pediu desculpas e a gente entendeu, tá? Ele falando aí sobre a questão comportamental do Rames Rodrigues, né? Que eles aceitaram a desculpa do Rames e aceitaram, né, reintegrar ele. Reintegrar não, porque ele não estava treinando separado, ele estava treinando normalmente com todo mundo lá. Mas reintegrar, como é que eu posso falar? Pro time que vai jogar, que vai ser relacionado, que vai pro jogo aí. Ele falou isso aí, ó, a gente aceitou porque o cara é profissional, porque ele treina sempre, ele não arruma briga com ninguém, não fica tumultuando o ambiente, ele é profissional, sempre chega no horário certo dos treinos, né, de ficar atrasando horário de treino. Tem muita gente que tem essa visão do Rames, que ele não quer saber de nada, que não sei o que, só quer saber de festa, de bala.
Eu acho que a questão do Rames é completamente diferente. Assim, a gente não tem nenhum histórico aí de que ele atrasa treino, de que ele falta treino. A gente não tem esse histórico. Muito pelo contrário, todo mundo elogia ele, que ele é muito profissional, que ele chega cedo, né, que ele não atrasa. A questão do Rames é essa questão que ele quer insistir que ele tem que ser titular. Aí ele tem que brigar pela posição dele aí no time do São Paulo, tá? Aí o que acontece, rapaziada? Tem mais aqui, ó, abre aspas. Rames é diferenciado, um craque. O que não ficou bom foi quando ele não foi para BH. A gente ficou sentido. Ele pediu desculpas e quer jogar no São Paulo. Ele cumpriu com os seus horários e treinou bem. Essa aqui a gente já leu, nessa parte aí. A questão é essa aqui, ó. Ele comentando, né, que ele é um craque diferenciado aí. E o que pegou mesmo, que realmente as pessoas do São Paulo ficaram bem incomodadas, foi com a questão dele não ter viajado para BH. E um dos motivos, né, quando a gente fala que ele foi pedir desculpa, um dos motivos, ou talvez o principal, seja esse, dele não ter viajado para BH, para Belo Horizonte, para a Supercopa do Brasil, que ele tinha que ter ido, cara. Ele podia não jogar, mas podia estar, sei lá, com a perna quebrada, podia estar, irmão, o que for, tá? Podia estar, sei lá, velho, condição nenhuma de jogo, que mesmo assim ele não ia jogar, mas ele tinha que viajar para BH para ir junto com o time. Acabamos de comentar sobre o Luan, com o São Paulo, que ele tá fora dos planos do São Paulo, tá sendo negociado aí, mas não quer sair, e ele foi, tá? Ele nem inscrito no Paulistão tava, na Supercopa também não tava relacionado, e mesmo assim ele foi. Nestor machucado, se recuperou na cirurgia, também foi, e ele não foi, né? Isso aí que é o complicado, tá? Bom, agora, cara, ele deu uma declaração aqui, tá? Que teve muita gente nas redes sociais comentando que isso aqui foi foi uma indireta para alguns técnicos, que é sobre como utilizar o Rames Rodrigues, tá? E o Muricy Ramalho falou o seguinte, abre aspas. Ó, com o Rames dá para ter alternativas táticas. Você posiciona ele em qualquer lugar que ele vai render. Arremata bem, passa bem, enxerga bem. Temos poucos jogadores passadores que deixam o cara na cara do gol. Ele vai correr dentro do que pode. Ninguém é um Alisson ou um Pablo Maia, que corre 3 dias seguidos sem parar. O Rames, o Ganso, o que eles passam, a bola é incrível. E é o mais importante do futebol. Você quebra uma defesa. Hoje tá muito quadradinho e não é assim. Um jogador como o Rames, temos que insistir. Estamos muito esperançosos e, na minha opinião, ele vai ajudar, tá? Fecha aspas aí para o Muricy Ramalho comentando sobre a questão tática aí do Rames Rodrigues, tá? Que eu achei interessante esse ponto aí que ele fala, né? Que tem alternativas aí para você usar o Rames Rodrigues e que ele não vai correr, tá? Não vai correr o que o Alisson corre, ele não vai correr nem que o Rato corre, tá? O Rato também já tem 30 e poucos anos, ele não tem a intensidade do Rato, do Nestor, do próprio Lucas, tá? Ele não tem essa intensidade, cara, tem que fazer, ele não vai correr o que esses caras correm, Pablo Maia, tá? Cada jogador tem o seu estilo de jogo. Vou até pegar um trechinho aqui, ó, que ele fala mais sobre isso, e eu concordo, cara, assim, quando você tem um jogador como o Rames Rodrigues, pô, a gente sabe do histórico do Rames Rodrigues e você sabe o que ele pode entregar e o que ele não pode, pô, você não pode contratar o Rames Rodrigues achando que ele vai marcar lateral, tá? Que ele vai, irmão, sei lá, correr que nem o Alisson, mas não tem como, é literalmente impossível, tá? O Rames Rodrigues é sim um jogador mais lento, mas ele compensa tudo com a qualidade dele, tá? A gente sabe que o futebol tá cada dia mais físico, mais tático, mas, cara, é complicado, tá? Essa situação aí do Rames Rodrigues, e é interessante isso aí que o Muricy Ramalho falou, né? Da questões aí da alternativa tática. Se você contratar o Rames pensando que ele se adaptar, que ele vai correr atrás do lateral, que ele vai fazer função tática, ele não vai, cara, tá? Ele não vai. Ou você contrata o Rames para jogar do jeito que ele sabe, tá? Do jeito que ele pode entregar, porque ele não vai se adaptar nesse estilo de jogo. Ele nunca se adaptou, ele nunca foi assim, e nem agora com 30 anos que ele vai se adaptar. Esse trechinho que o Muricy fala do Rames é interessante, ó. Eu não me conformo que cobrem de atletas como Rames intensidade e marcação. Tem bastante gente para poder correr e marcar. Fecha aspas aí para o Muricy Ramalho, tá? Aqueles que não se conformam, né? Que tem gente aí, né, cara, que cobra aqui de intensidade do Rames, de marcação, para correr lateral, para marcar, ele não vai fazer isso, cara. Tá? Isso aqui que o Muricy falou é um fato, irmão. Quando você contrata o Rames Rodrigues, ele é isso aí, tá? O Rames Rodrigues é esse jogador. Ele joga o mesmo futebol dele de 10 anos atrás, da Copa 2014, tá? Ele não evoluiu nessa questão tática aí não.
e nem sei se ele tem físico para isso, tá? Porque ele tem um histórico de lesão, ele é um cara mais lento, tá? Ele é um cara lento sim, tá? Ele não é um cara igual o Lucas, nem de perto, em questão de velocidade, aí de intensidade, não dá para comparar isso aqui como você falou. Verdade, você quer o Rames, então você monta um time ali, né? Não só para ele, mas que possa beneficiar ele, tá? Porque marcar, meu chapa, ele não vai, tá? Porque ele nunca fez isso aí. Quando você contrata o Rames Rodrigues, você tem a obrigação de saber aí o que é o Rames Rodrigues e o que ele pode entregar, tá? Mas enfim, rapaziada, é isso aí. E só para fechar sobre a questão do Rames, o Muricy também falou sobre a questão de como o Carpini recebeu a notícia, né, de que ele vai ficar, tá? Abre aspas pro Muricy. Carpini recebeu na boa. O cara é homem e pediu desculpas. Tenho certeza que ele vai pensar em uma maneira de encaixar o Rames. Não adianta colocar o Rames para marcar atrás de lateral. Aí você fica com a menos. Tem que colocar numa posição que ele vai armar o jogo. Aqui os 10 estão se acabando. Pega o 10 e coloca para o lado. E quando tem, você não tem que pôr esse cara porque ele não é intenso. Tem muita gente que pode ser intenso para fazer o trabalho difícil. Para ter um cara que faz o que o Rames faz. Tá? Fecha aspas aí para o Muricy Ramalho, né? Que é aquela questão da declaração dele aí, né, cara? Assim, ele é um 10 clássico e não dá pra pôr ele pra jogar de lado, pra marcar lateral, não tem como, tá? Não tem como. Ele é um jogador diferente aí desse perfil, né? Enfim, vamos avançando agora, rapaziada, vamos comentar aí sobre a questão do Ítalo, tá? Zagueiro do São Paulo, que tá de saída aí do Tricolor Paulista. Informação aqui do Bruno Andrade, né? O Globoesporte.com também já confirmou essa informação. São Paulo emprestou o zagueiro Ítalo a time canadense, rapaziada. Olha só, o São Paulo emprestou o zagueiro Ítalo ao Toronto FC, que disputa a Major League Soccer. O jogador de 19 anos fica cedido ao clube canadense até o fim de 2024, tá? O contrato prevê um valor de compra se for estabelecido as metas no contrato. O jogador tem contrato com o Tricolor até 2025, tá, rapaz? Então, o Ítalo vai jogar aí nesse clube canadense, o Toronto FC, né, o canadense, que joga aí a Major League Soccer, vai ficar até o fim do ano por empréstimo. Quando acabar a temporada dele por empréstimo, se ele tiver batido as metas que estão estipuladas no contrato, ele vai ser contratado em definitivo pelo Toronto FC. Caso contrário, ele retorna para o São Paulo, onde ele tem contrato com o São Paulo até 2025, tá? Neste ano, Ítalo participou apenas de uma partida da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na derrota por 2-1 contra a Ferroviária, quando o técnico Menta escalou uma equipe reserva em Araraquara. Na copinha do ano, não lembro se foi do ano 2022 ou foi 23, não lembro agora aí, acho que foi 23, tá? Que ele era um dos zagueiros titulares aí, mano. Teve o jogo contra a América Mineiro que o São Paulo foi eliminado, tá? A primeira mata-mata que teve, o São Paulo foi eliminado e o Ítalo entrega 2 gols. Ele fez um jogo inacreditavelmente horroroso, tá? E desde então ele começou a ser muito criticado pela torcida, meio que ser marcado aí pelas críticas, né, cara? E assim, ele era um jogador que ele tava estipulado aí para poder subir pro time principal do São Paulo esse ano, e integrar o time principal do São Paulo aí, tá? E acabou que o São Paulo emprestou ele aí pro time do Toronto, né? Ele não é muito bem visto, né? Ele tem muitas críticas aí que ele recebe da torcida de São Paulo por esse jogo que ele fez contra o América Mineiro, tá? Que ele errou tudo aí, entregou 2 gols pro América Mineiro, cara. Assim, jogou só um jogo na Copa São Paulo desse ano aí com o Menta, tá? Um detalhe importante, tá? O Gabriel Sá traz informação de que o contrato prevê uma obrigação de compra, tá? Então, se ele bater as metas que estão estabelecidas no contrato, é obrigação de compra, não é opção, tá? Bateu as metas no contrato, o Toronto é obrigado a contratar aí o Ítalo, que vai ficar lá para o empréstimo até o fim do ano. Vamos ver, né, como vai ser o desempenho dele lá, se ele vai ficar lá, se ele vai voltar para São Paulo, se ele vai ser comprado definitivo. Mas é isso, certo, rapaziada? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, é muito importante. Valeu, tamo junto e saudações tricolores.